Nos venderam a ideia de que o pH está relacionado a dietas, limões, tiras coloridas na urina e acidez ou alcalinidade pura e simples. E te disseram que se você está ácido é porque se alimenta mal e que se está alcalino é porque é uma pessoa saudável. Mas acontece que essa é uma visão completamente superficial da química, e eu quase diria que é coisa do primeiro ano do ensino médio. Hoje vamos descer até a física de partículas porque ninguém te explicou o que é o pH, de verdade. E, com certeza, o que não é simplesmente uma medida química. O pH é, em sua essência, um voltímetro biológico. E quando um médico lhe explica detalhadamente que o seu tecido biológico encontra-se em um estado de acidez, o que ele realmente está tentando lhe dizer, em termos químicos, é que esse tecido perdeu todo o seu potencial elétrico vital, perdeu seus elétrons fundamentais, encontra-se completamente descarregado e sem energia, está em um estado avançado de oxidação celular e, muito provavelmente, está em um processo de morte tecidual. O processo de oxidação é, na verdade, o ato de roubo constante de energia vital. E quando dizemos que o ambiente é alcalino, o que estamos dizendo é que há uma abundância de carga negativa, pronta para ser usada com o objetivo de reparar o seu corpo. Neste vídeo da série sobre a reconstrução da catedral, não vamos falar sobre nutrição superficial. O que vou fazer é falar para você sobre a moeda de troca da vida, que é, atenção, o elétron, e sobre a única lei que realmente rege a sua saúde, que é a manutenção do potencial elétrico das suas células. Porque a diferença entre uma célula normal e uma célula cancerígena não é o cardápio do dia, ou seja, não é o que você vai comer. É a sua capacidade de manter a voltagem diante da acidez. Olhe bem para mim. O que vou te explicar agora, na verdade, é o coração de tudo. E é isso que vai mudar, ou deveria mudar, a sua forma de entender a saúde. Para que você consiga entender isso de uma vez por todas, eu vou parar agora mesmo de falar sobre a química e vou começar a falar detalhadamente sobre a economia energética. Pense no seu corpo como se fosse uma grande cidade, na qual a moeda de troca para que tudo funcione corretamente. Para que a polícia patrulhe, para que as ruas sejam consertadas e para que haja luz. É o elétron, a energia da sua vida. Mas nessa cidade também existem ladrões, o sistema ácido. E o sistema ácido? Basicamente, o que ele é um ladrão de energia. E o que é um sistema ácido? Você vai me perguntar. Bem, a definição científica de sistema ácido é que é um sistema com um excesso de prótons. O próton é uma carga positiva, como uma espécie de criança faminta que tem apenas uma obsessão: roubar elétrons, e por onde passa, rouba a energia, que é, não se esqueça, sua moeda de troca para que suas células possam se estabilizar. Pense em uma célula da sua pele. Ela precisa de elasticidade, e a estrutura que dá forma a essa elasticidade é o colágeno. Quando há um excesso de prótons, esses ladrões famintos não procuram apenas elétrons livres, não, não. O que eles fazem é roubá-los da própria estrutura de colágeno. Perde a estabilidade, torce, enferruja e fica rígido. E isso não é química, é o colágeno da sua pele ficando rígido, ou o que chamamos comumente de envelhecimento ou rugas. Você viu? Na verdade, é o resultado de um roubo de energia estrutural. Ficou vazio. Pelo contrário, é um doador. Pense em um alimento cheio de antioxidantes,
como um punhado de mirtilos ou um bom azeite de oliva. Esses são elétrons prontos para serem doados e seu corpo os usa como se fosse capital de investimento. Ele os deposita em uma conta bancária celular. Uma célula danificada por esse roubo de prótons pode fabricar uma nova proteína ou para que um anticorpo tenha carga negativa suficiente para poder se ligar ao invasor. A alcalinidade é ter o capital elétrico para sua reconstrução, e por isso, quando um tecido se torna ácido, ele inflama e se destrói. Isso é um verdadeiro saque elétrico que ocorre em nível microscópico. A acidez nada mais é do que a manifestação desse roubo de elétrons que está ocorrendo. Na verdade, se eu fosse um pouco mais técnico, poderia te falar sobre o potencial de óxido-redução, ou ORP. Isso é literalmente a voltagem que um meio tem para roubar ou doar. O meio ácido tem um potencial de oxidação, ou seja, fome para roubar, e é o estado catabólico, é o estado de desgaste por excelência, a conexão elétrica e a antena. E, por outro lado, você tem o sistema alcalino, que é um doador de energia. Um sistema alcalino é um sistema rico em elétrons. É como ter uma conta bancária cheia de energia, pronta para ser utilizada. Está basicamente em um estado de redução, e é o oposto do estado de oxidação. É o estado anabólico, o estado de reparação. Pois bem, agora, se falamos da célula em si, pense nisso. Cada célula saudável é uma bateria com carga negativa em seu interior. Uma bateria carregada que está em um estado alcalino. E a diferença entre uma célula saudável e uma que começa a degenerar não é a química do que você ingere, ou seja, não é o que você come, mas sim a física da carga que ela mantém. Ou seja, sua capacidade de manter a voltagem diante da acidez. E por isso a vida ocorre em uma faixa tão ridiculamente estreita? Nosso sangue, o rio que dá vida, na grande cidade, só pode se mover entre um pH de 7,35 e 7,45. Se caímos abaixo de 7,35, entramos em um estado conhecido como acidose, e vou te dizer claramente, isso te coloca à beira da morte. E você pode me perguntar, mas por que isso é tão catastrófico? E aqui é onde a física se une à biologia. Quando essa voltagem, o pH, cai, as proteínas do seu corpo, que são as estruturas que fazem absolutamente tudo, simplesmente se desnaturam. Pense que suas enzimas, seus mensageiros, seus anticorpos, literalmente é como se derretessem. Elas perdem sua forma tridimensional. E, portanto, perdem sua função. É como se a voltagem da rede nacional caísse tanto que todos os eletrodomésticos da cidade começassem a queimar ao mesmo tempo. Se isso acontece, a cidade entra em paralisia e anarquia elétrica. O sistema fica paralisado. A alcalinidade não é uma moda New Age ou um truque de marketing de saúde. Não, a alcalinidade é a condição física e elétrica necessária para que a eletricidade do seu corpo possa fluir, para que suas proteínas mantenham sua forma e, essencialmente, para que você ou nós possamos continuar vivos. E é aqui que nos conectamos com o que te contei no terceiro vídeo sobre a grande mentira da água. Seu DNA não é apenas um código químico. É uma antena. Quando a voltagem cai devido à acidez, não só a estrutura colapsa. O que acontece é que a antena do DNA se enche de ruído.
Como eu já te disse anteriormente, isso é exatamente como tentar sintonizar a estação da saúde utilizando um rádio antigo que está totalmente sem pilhas. A ordem de curar, a ordem de reparar, simplesmente não chegam ao seu destino com nitidez. Por isso, a alcalinidade é a condição física e elétrica necessária para que a eletricidade do seu corpo possa fluir, para que suas proteínas mantenham sua forma. E, acima de tudo, para que seu DNA possa sintonizar com a frequência da vida. Agora você já sabe que a voltagem é a chave, e isso nos leva a outra verdade que já te contei no roteiro anterior, quando falava sobre os doshas do LA. As baterias são iguais. Existem corpos que perdem a voltagem muito rápido, outros que superaquecem e outros que simplesmente acumulam e estagnam essa energia. Mas antes de efetivamente vermos como gerenciar sua bateria pessoal, vamos procurar entender como o corpo humano se vira e se organiza para que essa catástrofe elétrica não aconteça a todo momento em nossa rotina diária. Porque, mesmo que você não acredite, você está produzindo acidez constantemente e o corpo tem um plano de defesa que é realmente incrível. Você já entende que a acidez é um roubo de elétrons e que essa catástrofe elétrica derrete suas estruturas e o paralisa. Antena de DNA. Bem, a boa notícia é que o corpo não está indefeso. Isso não permite que a energia elétrica ocorra a cada instante, e, na verdade, você está produzindo ácidos metabólicos, especificamente ácido lático e ácido carbônico, o tempo todo, simplesmente por estarmos vivos e respirando. E Y tem um plano de defesa incrível. Sua primeira linha de defesa contra essa pilhagem elétrica são os sistemas de buffer. Pense neles como os caminhões de bombeiros da cidade, sempre prontos para neutralizar o fogo. Ácida. A mais importante de todas e aquela que salva sua vida, minuto a minuto. É o sistema bicarbonato ácido carbônico. Este é o verdadeiro motor do seu equilíbrio de pH. E aqui a complexidade biológica se transforma em uma equação de equilíbrio verdadeiramente simples, na qual você é o maestro. De um lado está o lado ácido e do outro está o lado alcalino. O lado ácido é o fogo, é o dióxido de carbono, ou seja, CO2, que ao se combinar com a água se transforma em ácido carbônico, CO3, e esse ácido é volátil. Você o expulsa ao respirar. E do outro lado está o lado alcalino, que é o extintor, é o bicarbonato, HCO3. O grande, verdadeiro amortecedor que neutraliza os ácidos fixos que você não pode exalar. A maestria está no fato de que essa defesa envolve dois dos seus órgãos mais vitais. Os primeiros são os pulmões, que são os ventiladores. São eles que se encarregam de lidar com o componente ácido volátil. Se o seu corpo detecta, atenção a isso, que você está se acidificando automaticamente. Acelera a respiração para que você elimine mais dióxido de carbono, ou seja, mais dióxido de carbono. É como a sua própria maneira instantânea de descarregar rapidamente toda essa carga ácida diretamente pela chaminé. Por isso, a respiração profunda não é apenas relaxamento. Na verdade, é uma ferramenta elétrica e química para expulsar a carga ácida. E depois, em segundo lugar, estão os rins, que são os verdadeiros gerentes da reciclagem. Os rins controlam o componente alcalino e ajustam a qualidade e a quantidade de bicarbonato, HCO3, que você retém, assim como a quantidade de prótons, que você elimina pela urina. Eles são os grandes reguladores a longo prazo e sua verdadeira reserva estratégica de alcalinidade.
No entanto, esses sistemas tampão, esses amortecedores, precisam de matéria-prima para funcionar. E essa matéria-prima são justamente os minerais que, que tanto mencionei para você anteriormente na série, os sais ou eletrólitos. Sem esses recursos essenciais, os grandes caminhões de bombeiros simplesmente não têm água suficiente para apagar o fogo rapidamente. Mas aqui vem algo interessante, a verdadeira joia do seu sistema de defesa, aquela que conecta este roteiro com a voltagem de menos 90 milivolts que mencionei em roteiros anteriores, é a bomba de sódio-potássio. Muita gente pensa que essa bomba só serve para mover sais, e isso é um grande erro. Sua função mais vital é puramente elétrica, é ser o seu gerador elétrico celular. O seu trabalho é verdadeiramente incansável, porque mantém o interior da sua célula em uma voltagem constante, que idealmente, normalmente é considerada de menos 90 milivolts. E como ela faz isso? Ela cria um gradiente, tira 3 íons de sódio para cada 2 de potássio que coloca para dentro e gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio constante, pregado, o que faz a gerar a tensão elétrica, que é o que te mantém vivo. Segundo, expulsando a acidez. Para alcançar essa voltagem negativa no interior alcalino, a célula precisa expulsar ativamente os prótons positivos para o exterior, e a bomba de sódio e potássio é praticamente o porteiro que garante que esses ladrões de energia não invadam o interior. Aqui está a chave da degeneração. Quando sua bomba falha por falta de minerais, seu combustível, que é o que eu te disse que a alimentava, provoca que, por falta de luz ou por estresse que a sobrecarrega, simplesmente ela desaba, ocorre uma queda de voltagem e os prótons então começam a inundar o interior celular. A voltagem despenca de menos 90 milivolts para menos 20 milivolts. Segundo, provoca-se uma grande acidez interna, e porque nesse momento a célula se torna ácida por dentro. E terceiro, o possível efeito Warburg, que significa que uma célula ácida com essa baixa voltagem é uma célula que, por física, obrigado, deixa de respirar oxigênio para começar a fermentar açúcar. A fermentação faz com que se produza ainda mais ácido lático e diminua a voltagem, em um círculo vicioso. Essa é a origem da degeneração. E aqui vou fazer uma pausa por um momento. Quero dar nome e sobrenome à mente brilhante que descobriu isso. Obrigado. Essa catástrofe elétrica. Otto Warburg. Este senhor foi um cientista alemão que ganhou o Prêmio Nobel em 1931 por suas pesquisas sobre como as células respiram. Warburg não era apenas um químico, era um biofísico da velha escola, que entendeu perfeitamente que a vida é eletricidade. E o que ele descobriu, que aliás até hoje continua sendo a base da oncologia, é justamente isso que vou te contar agora. Ele percebeu que enquanto uma célula saudável adora o oxigênio e utiliza para queimar energia de forma muito eficiente, algo que aliás se chama respiração oxidativa, as células degeneradas ou, dizendo claramente, as células cancerígenas mudam seu funcionamento e deixam de usar o oxigênio, tornando-se viciadas em fermentar açúcar, um processo muito mais rápido, mas também muito mais sujo e principalmente ácido. O fascinante é que essas células fazem isso mesmo quando, obrigado, ainda tem oxigênio disponível. E é aqui que chega a conexão com o nosso vídeo. Warburg descreveu isso como um fenômeno químico. No entanto, hoje sabemos, graças ao conceito de voltagem, que a causa dessa mudança não é química, é puramente elétrica.
Uma célula a menos 20 milivolts já não tem energia suficiente para empurrar o oxigênio para dentro do seu motor, que é a mitocôndria, sobre a qual, aliás, vou te falar em alguns minutos. Ela está tão descarregada, tão inundada de acidez, que sua única opção para sobreviver é a fermentação de forma desesperada. Isso se torna como uma fuga da célula diante da queda de sua voltagem. Portanto, o efeito Warburg não é apenas um capricho biológico da célula degenerada, é a prova física de que a célula pode perder a guerra elétrica contra a acidez e como ela reage quando isso acontece. Esta é a história de uma catástrofe, como você pode entender, e no final das contas, não se trata de comer limões para ser alcalino, como alguns dizem de forma divertida. O limão é ácido ao paladar, sim, mas após sua combustão metabólica, deixa um resíduo mineral que de fato atua como um cofator essencial para a bomba, ajudando a expulsar os prótons para fora. Na verdade, o que importa no limão não é o seu sabor, é o resultado elétrico final na sua membrana. Seu corpo é um sistema de gestão da acidez, que opera em dois níveis. Por um lado, bioquímico, os pulmões e rins que amortecem em nível sistêmico. E, por outro lado, bioelétrico, a bomba de sódio-potássio, que te defende em nível celular, expulsando fisicamente a carga ácida para manter seu voltagem de reparação em um nível próximo a menos 90 milivolts. Se você não tem voltagem, não há defesa. Se você não tem os minerais, a bomba para. A seguir, tentarei levar essa compreensão fundamental diretamente à central elétrica mestre da célula, a mitocôndria, para que você finalmente entenda toda a verdade absoluta sobre o comportamento do elétron. Percorremos juntos um caminho verdadeiramente fascinante. Agora você sabe que a acidez é, na verdade, um roubo de elétrons, e também sabe que sua bomba de sódio e potássio trabalha incansavelmente para expulsar esses ladrões. E mantenha a atenção de reparo em uma faixa próxima a pelo menos 90 milivolts. Mas quem abastece essa bomba de combustível? Você já tinha pensado nisso? Quem coloca essa moeda, o elétron, em circulação? Pois bem, agora vou tentar te levar até a central elétrica mestre, da qual já te falei anteriormente em vários dos meus vídeos, a mitocôndria. Muita gente vai te dizer que a mitocôndria é o motor da célula, mas eu te digo que ela é a máquina de gerar voltagem. O verdadeiro segredo da mitocôndria está em um processo chamado cadeia de transporte de elétrons, conhecido como CTE. Não se assuste com o nome, na verdade é simples e poderoso. A esteira transportadora. Imagina uma esteira transportadora gigante dentro da mitocôndria. Nessa esteira, os elétrons, que são a moeda da vida, vão passando de mão em mão. E então existe a bomba de prótons. Cada vez que um elétron salta, essa pequena faísca de energia é usada para bombear prótons para fora. E isso é fundamental. E aqui vem a voltagem. Ao empurrar todos esses prótons para fora, tirando-os do compartimento, cria-se uma enorme diferença de potencial, uma voltagem. E quando esses prótons, que estão sob pressão, voltam a entrar, eles fazem isso girando uma pequena turbina, que produz a famosa energia ATP, da qual já te falei várias vezes, em várias ocasiões, que é da qual realmente nos alimentamos. O ponto mais importante é este. Se essa esteira transportadora não funciona, os prótons não são bombeados. E se não são bombeados, o que você acha que acontece? Eles se acumulam, a voltagem colapsa e a acidez interna sobe a níveis críticos.
A acidez, como você vê, é, em essência, uma falha no manejo de prótons por parte da mitocôndria. É a consequência de que a máquina de fazer voltagem simplesmente ficou estagnada. Bom, agora eu vou elevar isso para um nível consideravelmente um pouco mais profundo e detalhado do que antes. Você se lembra que no terceiro roteiro sobre a grande mentira da H2O falamos sobre a água? Esqueça a H2O simples, a água normal, aquela que você bebe no copo. Eu estou me referindo à água dentro das suas células, que, como eu já disse, é na verdade muito mais complexa. O cientista Dr. Gerald Pollack demonstrou que a água, juntamente com superfícies biológicas, como as membranas das células, forma uma camada especial que ele denominou de membrana, zona de exclusão, ZE. Água H3O2. Essa água, EZ, é conhecida como a quarta fase da água e possui propriedades incríveis. E esse carregado negativamente, eu te avisei. Pense, portanto, na água estruturada como uma pequena bateria líquida que reveste todas as suas células. E esta carga elétrica de natureza negativa, que a água possui quando está localizada muito próxima à membrana plasmática, é exatamente o que passivamente auxilia de maneira fundamental a sustentar e manter o interior da célula, em um estado de equilíbrio, alcalino e com a voltagem alta, até mesmo antes que a bomba de sódio-potássio precise ser ativada. E o que você acha que carrega essa bateria? A luz, especialmente a luz infravermelha, que é uma parte invisível e muito poderosa da luz solar. Essa é a energia que carrega essa bateria de água estriturada. Ao receber a luz infravermelha incidente, esta carga negativa se expande gradualmente, mantendo todo o espaço da membrana perfeitamente limpo e com um forte potencial elétrico constante. Ou seja, na ausência total de luz solar, essa bateria começa a se descarregar gradualmente, a água perde sua organização estrutural e, novamente, o nível da voltagem cai drasticamente. E como se tudo isso ainda não bastasse, quem você acha que é o maior e mais potente doador de elétrons que existe na natureza? A Terra. Quando você pratica ereção ou quando se conecta com a Terra, como mencionei em roteiros anteriores, por exemplo, ao andar descalço, essa é uma das maneiras pelas quais você está literalmente conectando o seu corpo à fonte mais estável de elétrons. Que isso existe. É como conectar a bateria do seu celular a um carregador planetário, para recarregar os elétrons perdidos na batalha diária contra a acidez e a oxidação. Portanto, o problema da acidez nunca foi apenas a sua dieta. É muito importante que você tenha isso em mente. O primeiro é uma falha mitocondrial, quando a esteira transportadora para e não bombeia. Brota para fora. O segundo é uma falha hídrica, quando a água estruturada se descarrega por falta de luz. E o terceiro é uma falha de manutenção, quando a bomba de sol de potássio fica sem combustível, ou seja, sem minerais, os eletrólitos, para expulsar os ladrões que restam. Tá doente é tá oxidado, e tá oxidado é simplesmente tá perdendo elétrons. Em poucas palavras, isso é a perda do potencial elétrico na grande catedral, que é o seu corpo. Chegamos ao final desta parte fundamental da reconstrução da sua catedral, e espero que os conceitos tenham ficado claros para você. Se no final você tiver que ficar com apenas uma ideia deste vídeo, que seja esta. Estar doente é estar oxidado, e estar oxidado é literalmente estar perdendo a moeda da vida, o elétron. É nisso que você deve se concentrar. E a grande revelação é que a solução para a acidez, para o roubo de energia, não é uma
coisa complicada. A solução é um puro ato de soberania elétrica e consiste em devolver ao seu corpo as 3 condições físicas que ele precisa para vencer a batalha. Passamos de ver o pH como uma simples medida química, uma escala que mede a quantidade de prótons ladrões que você tem, para entendê-lo, como o que realmente é um voltímetro biológico. Um voltímetro que mede o potencial ou a força elétrica que ainda resta para você se defender. As 3 ações que vou te passar a seguir não são um protocolo nutricional. Como eu disse, isso não depende do seu cardápio do dia. São as 3 formas de usar seu voltímetro biológico para levá-lo ao seu máximo potencial, aproximadamente menos 90 milivolts. E para restaurar a voltagem e a coerência, estas são as 3 ações técnicas que você pode implementar hoje mesmo. A primeira, o capital de investimento, os elétrons. O doador de carga negativa. O primeiro passo é repor os elétrons que foram roubados de você. E a ação concreta número 1 é fazer o aterramento diariamente. Ande descalço na grama molhada ou na areia, pois você estará literalmente conectando seu corpo à fonte de elétrons mais estável que existe, a Terra, onde vivemos. Segunda ação concreta. Rico em antioxidantes, essenciais para a saúde. Eu recomendo que você consuma alimentos com alto potencial, redox negativo, ou seja, são doadores de elétrons, como folhas verdes ricas em clorofila ou frutos vermelhos. Como exemplo, sua cor é sua carga. Segundo, a voltagem correta, ou seja, a membrana. O combustível da bomba de sódio-potassa. É o mais importante para que funcione. E o segundo passo é garantir que seu gerador celular, ou seja, a bomba, tem o combustível necessário para expulsar os prótons, ladrões. A primeira ação concreta, que é muito fácil, sais de qualidade, eletrólitos de qualidade. Evite sal de mesa processado e use sal marinho de alta qualidade, sal celta ou sal do Himalaia, ou plasma marinho, que, lembre-se, é a água do mar isotônica para fornecer ao seu corpo o espectro completo de minerais e eletrólitos. E outra, você tem uma ação concreta, 2 também. Respire sua acidez, pratique a respiração profunda. Essa é sua ferramenta instantânea para acelerar a expulsão de dióxido de carbono, que é o componente volátil, e eliminá-lo através dos seus pulmões. Terceiro, a sintonia com a antena, a ordem da água e da luz, basicamente. Este terceiro passo é limpar a antena e organizar sua água interna. E aqui, a primeira ação concreta é ao acordar. Infravermelho. Exponha-se ao sol, ao amanhecer ou ao entardecer. A luz infravermelha do sol é a energia que expande a carga negativa da sua água estruturada, ou água EZ, e que carrega sua bateria líquida. E depois há uma segunda ação concreta que você pode fazer, que é ainda mais simples. Desliga o ruído. Evite a luz azul de telas e dispositivos pelo menos 1 hora antes de ir dormir. A exposição constante à luz azul artificial desorganiza profundamente a sua água estruturada interna e acaba por desligar a voltagem vital da sua membrana celular, porque a enche de um ruído eletromagnético caótico. Esse processo interfere diretamente na antena sensível do seu DNA, prejudicando a comunicação biológica essencial e o equilíbrio energético que sustenta a saúde de todas as suas células no dia a dia. Que era uma bateria descarregada, de repente volta a brilhar com o potencial da vida. Seu corpo não está quebrado. Só precisa que o engenheiro responsável, ou seja, você, devolva a ele sua soberania elétrica. Muito bem, nos vemos no próximo vídeo, onde juntos continuaremos essa jornada. E como sempre te digo, siga em frente. Sempre em frente. E leia seus comentários.